A paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vocês que estão agora clicando neste vídeo aí, gostaria de deixar uma mensagem de Deus para o seu coração. E a mensagem de Deus se encontra em Mateus, capítulo 8, e versículo de número 22, 23 em diante, que fala que Jesus entrou no barco. Ele entrou naquele barco, ele estava cansado do dia, de tanto esforço, de tantas pregações pregadas, e de tantas orações feitas. Jesus estava cansado naquele momento. E ele resolvera tirar ali um cochilo, descansar um pouco. Apesar dele ser Deus, mas ele ali estava em carne e osso, dentro daquele barco. E ao estar ali dentro daquele barco, Jesus dormindo, e ao dormir ali, os discípulos tomam a direção do barco. Enquanto Jesus estava dormindo, os discípulos tomaram a direção do barco. E por incrível que pareça, irmãos, Jesus ali vai guiando a viagem, dormindo ali naquele barco, enquanto os discípulos vai dando continuidade do barco, dando direção para passar para o outro lado. O que me chama a atenção é que Jesus está dormindo no barco, mas Jesus está no barco. Não é que às vezes você pensa que Jesus, será que Jesus está dormindo no meu barco? Não, é que Jesus às vezes está no silêncio, e nesse silêncio a nossa visão dá a impressão que ele está adormecido, mas ele não está. A realidade é que ele está ali só para ver até onde nós iremos, até onde nós chegaremos. Porque até então Jesus é mestre e especialista a testá-lo os seres humanos na terra. Principalmente quando ele quer fazer prova de um homem e quando ele quer fazer alguém que vem andar no caminho dele. Jesus estava dormindo, mas estava no barco. E ali o barco dá continuidade. Mas quando chega em certo caminho, quando chega mais ou menos na metade, o que acontece? Vem um vento, vem uma tempestade muito forte. E essa tempestade veio, e os discípulos ficaram apavorados. Por que eles ficaram apavorados? Porque a tempestade era tão alta. Perceba que Pedro era pregador da palavra, Pedro era pescador, melhor dizendo, ele conhecia muito bem de ondas. E ele nunca tinha visto uma onda tão alta como naquele dia. Ele nunca tinha visto um vento soprar tão forte como soprou naquele dia. Então, aqui eu já aprendo a primeira lição nessa história, a primeira lição nesta mensagem. Que quando o vento, as tempestades se levantam contra as nossas vidas, a primeira coisa que acontece, nós paramos de remar. E você não pode parar de remar quando vier a luta. Você não pode parar de remar quando vier a prova. Você não pode parar de remar quando vier a peleja. Então, diante daquela situação, os discípulos perderam o controle do barco. Os discípulos não conseguiram mais ali dar a direção do barco porque ficaram apavorados. Pensaram que iriam morrer. Pensaram que era a última vez que eles iam poder ver a luz do sol. Quantas vezes você também, no seu barco, no barco do seu ministério, no barco da sua casa, no barco da sua família, e você pensa do mesmo jeito? Você pensa que Jesus está dormindo, está em silêncio, não está vendo você, não está olhando você, não está contemplando você. Aqui existe um momento nas nossas vidas que Jesus quer que eu e você participamos mais. Ele quer que eu e você tenhamos mais experiência e aprendemos mais da palavra e ter intimidade com Deus. Porque se eu e você não tivermos intimidade com Deus, não tivermos experiências através da oração, através do jejum, como nós vamos obter vitórias, resultados positivos no reino dos céus? Como iremos ganhar as almas perdidas se nós não enfrentarmos? Então o que eu vejo aqui nessa mensagem de Mateus 8, capítulo 8, versículo 22 em diante, que a primeira coisa que eles fizeram foi parar de remar. Então a mensagem de Deus para você é: não pare de remar. Se a tempestade está dizendo que vai te destruir, não pare de remar. Se as lutas
te afrontar, as pelejas, os vales vier sobre você, não pare de lutar. Porque quanto mais você lutar, mais força você terá. O que você precisa entender é que Jesus está no seu barco. Só o fato de Jesus estar no seu barco é suficiente. Só o fato de Jesus estar na sua vida é suficiente. Só o fato de Jesus estar na sua casa é suficiente para um milagre acontecer. Só o fato de Jesus estar na sua vida é suficiente para as portas se abrir. Tudo que precisa é buscar o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Perceba que os discípulos percebem que Jesus está ali. Então eles vão e despertam Jesus. Quando eles despertam Jesus, eu entendo que Jesus não gostou que eles despertou. Por que Jesus não gostou? Porque Jesus repreendeu eles. Jesus disse, homens de pouca fé. Jesus disse, homens de pouca fé. Ou seja, Jesus estava dando uma oportunidade dos discípulos terem uma experiência. Jesus estava dando uma oportunidade dos discípulos começar a manusear o poder de Deus, a usar o poder de Deus. O discípulo já tinha visto cego chegar, já tinha visto o aleijado andar, já tinha visto o morto ressuscitar, o discípulo já tinha visto vários milagres acontecer. Agora Jesus estava dormindo no barco com a intenção de testá-lo, com a intenção de prová-los. Agora eu te faço a pergunta, será que Jesus não está provando você agora nessa luta que você está passando? Será que Jesus não está te testando nessa luta que você está enfrentando, nessa tempestade, nessas ondas que está se levantando forte? Que às vezes nós pensamos isso. Nós pensamos, a luta está forte, começamos reclamados. E falamos, Deus não está mais comigo, Jesus não me vê, Jesus não gosta de mim, Jesus não fala comigo, Jesus não revela nada, Jesus não me fala nada. Não é. Jesus está presente no seu barco. Jesus está presente na sua vida. Mas aquele momento que ele está em silêncio, é porque ele quer te dar uma experiência. É porque ele quer te ensinar. Ele quer te instruí-lo. Ele quer fazer de você uma pessoa capaz, uma pessoa forte para enfrentar os maus. Uma pessoa forte para enfrentar os problemas. Uma pessoa forte para enfrentar o inimigo das nossas almas, que é Satanás. E seus anjos lutam. Então, quando aquela tempestade se levantou forte, os discípulos entraram em pânico. Não era para eles entrar em pânico, mas era para eles usar a fé. E o que eu digo para você? Usa a fé no meio dessa tempestade. Usa a ferramenta que Deus te deu, a oração. Usa a palavra que Deus te deu quando você estiver. Nunca desista. Ainda que esteja desanimado, ainda que esteja sem força, sabeis que Jesus passou por aflições, sofreu, padeceu. Ele tinha tudo para desistir, mas ele desistiu? Não. Ele desistiu. Ele carregou aquela cruz nas costas. Ele desistiu? Não. Ele não desistiu. Ele carregou aquela coroa de espinho na sua cabeça, mas ele desistiu, amigo? Ele não desistiu. Ele levou aquela lança, o soldado romano furou do seu lado, na costela ali, com a lança. Ele desistiu? Não. Ele não desistiu. Foi furado suas mãos, seus pés. Ele desistiu? De forma alguma. Jesus não desistiu. Sabe por que ele não desistiu? Porque ele te ama. Sabe por que ele não desistiu? Que é para você ir avante. Sabe por que ele não desistiu? Que é para você vencer. Sabe por que ele não desistiu? Porque existe um céu para você. Sabe por que ele não desistiu? Porque existe uma coroa eterna para você. Existe uma eternidade te esperando. Então ele não desistiu. Para dar exemplo para mim e para você, que se ele passou, você também pode passar. Só crê nele. Confia nele. O que você está esperando agora? Se arrependa. Seus pecados, suas falhas, seus erros. Jesus está dormindo no seu barco? Importante que ele está no seu barco. Ele está te dando o tempo para você criá-lo experiências. Para você receber experiência, talentos, amadurecimento da parte de Deus. Então a mensagem de Deus é, para a sua vida, se prepare. Jesus está no teu barco. E às vezes eu fico imaginando
E pensando comigo mesmo, por que que os discípulos ficaram tão apavorados? Nada mais era do que um teste. Porque do outro lado, Jesus tinha uma vida para libertá-lo. Do outro lado do lago, Jesus tinha uma pessoa, uma alma que estava sofrendo, sendo escravizada na mão de Satanás, e ele precisava libertá-lo. Jesus conta com você.